E se amanhã os bancos brasileiros quebrarem, o que acontece com o seu dinheiro? Esse papo voltou à tona por causa da Lei Magnitsky em cima do nosso ditador Alexandre de Moraes. E logicamente, isso pode respingar direto no seu bolso. Então hoje eu vou te explicar o risco real, casos que já aconteceram e como você pode se proteger disso. Então fica comigo até o fim, porque esse vídeo está curto, mas muito importante para o seu bolso. A Lei Magnitsky é uma lei internacional criada pelos Estados Unidos e já adotadas em outros países. Ela serve para sancionar pessoas e entidades envolvidas em corrupção ou violação de direitos humanos. Tá, mas e onde os bancos entram nessa história? Se uma autoridade ou até mesmo uma instituição brasileira for alvo dessas sanções, os bancos que continuarem mantendo relações com essas pessoas sancionadas podem ser punidos também. E aí o problema cresce, o banco pode sofrer multas pesadas dos Estados Unidos ou até ser bloqueado do sistema SWIFT, que é o sistema mundial usado para transferências entre bancos. Galera, um banco fora do sistema SWIFT perde a capacidade de operar em dólar. E sabe o que isso significa? O banco quebra. Isso já aconteceu em países como a Rússia e a Venezuela, ou seja, não é teoria, é realidade. Tá, mas o que acontece se um banco quebrar? No Brasil existe o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ele funciona como uma espécie de seguro dos bancos. Se uma instituição quebra ou não consegue devolver o dinheiro dos clientes, o FGC cobre até R$250 mil por CPF por banco. Mas tem dois pontos importantes. O primeiro, o pagamento não é imediato, pode demorar meses até liberar. Segundo, o mais grave, o fundo não é infinito. Se apenas um banco quebra, até dá para segurar. Mas se muitos bancos quebrarem juntos, o FGC não consegue pagar todo mundo. Nessa hora só restam 3 cenários. O primeiro, demora enorme nos pagamentos feito aos poucos. Segundo, o governo tem que intervir injetando dinheiro. Ou terceiro, no pior dos casos, parte das pessoas nunca vão receber o seu dinheiro de volta. Ou seja, o FGC é uma proteção, mas não é uma garantia. Ele funciona bem em crises pequenas, mas não sustenta um colapso geral. Tá, mas e quem sofre primeiro? É o pequeno poupador que fica sem acesso ao próprio dinheiro. Depois, o pequeno empresário que trava a folha de pagamento e os boletos. E por último, os grandes empresários, porque as grandes empresas ainda conseguem buscar crédito fora do país, mas o pequeno, esse fica na mão. Tá, mas e como fica o impacto para o brasileiro comum? O brasileiro médio já sofre com a inflação, juros altos e instabilidade. Agora imagina depender 100% do salário e da conta corrente, e de repente o banco trava. É vulnerabilidade total. E é por isso que eu sempre digo, não é e se, mas quando algum tipo de crise vai acontecer. E quem está desprevenido paga a conta. Tá, mas e como se proteger disso? Primeiro, nunca deixe todo o seu dinheiro no mesmo banco. Diversifique entre instituições. Você já devia estar fazendo isso há muito tempo, principalmente quem usa fintechs, que são esses bancos online. Esses bancos, geralmente, por engano ou por problemas de segurança, bloqueiam contas toda hora. Segundo, tenha parte do seu patrimônio em ativos reais. Pode ser moeda estrangeira, ouro, bitcoin ou até estoque de mercadoria que você sabe que gira rápido. Alguém que guarda 5 mil em dólar ou mantém um pequeno estoque de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão ou óleo, pode servir até de exemplo aqui. Se o banco trava, esses ativos podem ser vendidos ou trocados rapidamente, porque sempre vai ter demanda. E terceiro, mantenha um fundo de emergência fora sua conta principal, por exemplo, no Tesouro Selic ou em outra aplicação segura. E 4, crie uma renda paralela, porque se o banco travar, você ainda tem fluxo entrando com clientes e pedidos. E é aqui que entra o ponto. Quem empreende tem uma camada extra de proteção. Não depende só do banco e nem só do patrão. Enquanto o banco está travado, o empreendedor continua vendendo. E se você pensa, beleza, mas por onde eu começo se eu não tenho grana? Existe um jeito simples. Você aprende a vender, terceiriza sua produção e foca só em trazer clientes. Esse é o atalho para quem quer dar o primeiro passo sem se jogar no escuro. Vem aqui na descrição, clica em terceirizar a 10K e eu te ensino como fazer. E agora me fala, você confia que os bancos brasileiros estão realmente seguros? Ou já pensa em se prevenir? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e vou responder todo mundo. Agora já deixa o like de compromisso e se inscreve no canal. E se o medo de empreender ainda te trava, assiste esse vídeo aqui sobre o medo de empreender não fazer sentido. Clica agora e continua comigo. Até o próximo vídeo.